Paz, galera, tudo bem? Bom, galera, pedi que vocês abram aí suas Bíblias em Colossenses, no capítulo 2. A gente vai continuar a nossa série de exposições, então, na Epístola de Paulo aos Colossenses. A gente tratou semana passada do versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 2. Eu queria que vocês abrissem então Colossenses 2 a partir do versículo 6. A gente vai ler só dois versículos, o versículo 6 e o versículo 7. Amém? Hoje. Então você que está com o seu smartphone aí, acesse sua Bíblia digital, ou você que está com sua Bíblia física, né? Abra aí em Colossenses 2 que a gente vai ler a palavra do Senhor. Amém? A minha versão diz assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Eu vou repetir novamente. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Amém? Vamos orar mais uma vez pela palavra. Senhor, nós queremos agradecer pela Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz nas nossas vidas, Senhor. E pedimos a Ti que Teu Espírito Santo esteja, Senhor, nesta noite, Pai, nos mudando, nos moldando, nos transformando segundo o Teu querer, Pai. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar, Pai. O Senhor tem total liberdade no nosso meio para nos transformar e nos mudar, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, amém. Galera, seguinte, como a gente tem feito toda semana, a gente vai recapitular um pouquinho a título de introdução e a título de contexto dessa carta. Apesar de que vocês já estão com esse contexto muito bem fixado, porque toda semana eu falo do contexto da carta, né? Mas a gente vai continuar fazendo isso. Então, como a gente tem feito, a gente vai recapitular então um pouquinho do que a gente viu semana passada. Então, como a gente tem falado então, Paulo ele escreve essa carta juntamente com Timóteo quando Paulo estava preso em Roma. A gente viu que o motivo de Paulo escrever essa carta é que Epáfras, o pastor da igreja, tinha ido visitar Paulo na prisão, levando informações a respeito daquela comunidade e pedindo orientação, direção quanto a alguns problemas que eles estavam enfrentando. E vocês sabem que os problemas eram aqueles falsos mestres que estavam se infiltrando na igreja de Colossos, ensinando falsos ensinos para aqueles irmãos. Então, em resposta a essa visita que o pastor Epáfras faz a Paulo, Paulo então escreve essa carta a essa comunidade. Na mensagem anterior, que a gente viu semana passada, que foi do versículo 1 até o versículo 5, a gente viu como Paulo lutava por aqueles irmãos que estavam em Colossos, que estavam em Hierápolis e que estavam em Laodiceia. E essa luta que Paulo fala, que lutava por aqueles irmãos, era uma luta espiritual, uma luta em oração. E a gente viu que como é difícil a gente orar, como é difícil a gente perseverar em oração. Por que é difícil? Paulo então chama essa perseverança na oração de uma luta mesmo, né? E Paulo então ele perseverava em oração, lutava em oração pela vida daqueles irmãos, para que aqueles irmãos fossem confortados em meio às dificuldades que eles estavam passando naquela igreja, de perseguição e ensinos falsos. Paulo também pedia ao Senhor para que eles andassem em unidade e em amor, para que eles pudessem fixar os olhos apenas em Cristo, porque é em Cristo que se acha todas as riquezas
que nós precisamos para as nossas vidas. Paulo diz que é em Cristo que todas as riquezas estão escondidas. Então a gente viu na mensagem anterior todo esse contexto de Paulo lutando em oração para aqueles irmãos, em favor daqueles irmãos. E agora, a gente, quando leu esses dois versículos, a gente percebe que, por exemplo, na minha versão, o versículo 6 começa com a palavra ora, mas existe algumas versões que começam com a palavra portanto. Independente se a sua versão começa com portanto ou se a sua versão começa com ora, o que Paulo está fazendo aqui nesses versículos 6 e 7 que a gente acabou de ler Paulo está então concluindo o apelo que ele fez àqueles irmãos. E que apelo é esse? Expondo o desejo deles que eles progredissem em seu processo de maturidade espiritual. E para isso, a gente percebe no versículo 6 que Paulo utiliza uma palavrinha, que é a palavra como, que é uma conjunção de comparação. E a pergunta é, que comparação é essa que Paulo então faz nesses versículos 6 e 7? Para que ele então ensine aqueles irmãos a progredirem no seu processo de maturidade espiritual. A comparação aqui que Paulo faz é entre aquilo que eles haviam recebido e aquilo que eles precisavam fazer. Ou seja, o que Paulo está fazendo aqui nesses dois versículos que a gente leu é uma comparação entre teoria e prática. Aqueles irmãos, como a gente viu nesse versículo 6, eles haviam recebido a Cristo. O recebido aqui traz a ideia do judaísmo rabínico, da tradição de transmitir as tradições, ideias e história de um povo, e principalmente a história do povo de Israel. Para que isso? Para salvaguardar, ou seja, uma vez que você transmite a sua história de geração em geração, essa história ela jamais se perde com o tempo. Para a gente isso não é muito comum, porque uma vez que a gente tem livros, a gente tem fotos, a gente tem vídeos, enfim, se você quer guardar alguma recordação, alguma lembrança da sua história, da história da sua família, você tem esses recursos para que você possa utilizar. Sua história, então, ela consegue se registrar e você consegue fazer com que a sua posteridade conheça como era a sua família, como era a sua história. E se a gente for observar um passado não muito distante do nosso, a nossa forma de armazenar essas informações, ela já mudou, e mudou drasticamente. Uma boa parte das pessoas hoje já não utilizam, por exemplo, livros físicos. Antigamente, quando você queria tirar uma foto de algum evento familiar, você precisaria ir lá na loja, comprar aquele rolo de negativo, colocar na sua máquina, tirar a foto, depois você pegava o negativo, ia até a loja, mandava revelar essas fotos, para que você tivesse a sua foto guardada. Para que você pudesse, por exemplo, gravar um vídeo, você tinha que pegar a filmadora, colocar a fita na filmadora, gravar o vídeo e depois você pegar essa fita, colocar no videocassete para que você pudesse assistir, por exemplo, a festa do seu aniversário. Alguns aqui que estão na live não estão nem sabendo o que é videocassete. Se perguntar o que é videocassete, não sabe. Pois é. Se você não sabe, você é da geração mais nova. Agora, se você conhece o que é videocassete, você tá velho, igual eu. Então, pense no contexto de Paulo. Pense no contexto daquela igreja. Pense no contexto da igreja do primeiro século. Eram poucos aqueles que sabiam ler e escrever. Eram poucos. Como você então consegue deixar sua história gravada, permanente?
Como é que você deixa que um fato não caia no esquecimento? Só tem uma forma, você falando e transmitindo e passando isso de geração em geração. E foi exatamente isso que Paulo estava falando. Paulo falou que foi exatamente isso que Epáfras fez com aqueles irmãos. Epáfras transmitiu. E transmitiu o quê? Aquilo que ele havia recebido de Paulo. E Paulo transmitiu o que para Epáfras? Aquilo que ele havia recebido de Jesus. E o que Paulo havia recebido de Jesus? Todo domingo, aliás, todo primeiro domingo do mês, quando a gente vai cear, o pastor pede para que você abra em 1 Coríntios. Paulo fala o que em 1 Coríntios? O que eu recebi também vos entreguei, que na noite em que Cristo foi traído. Ou seja, o que Paulo está fazendo aqui é transmitindo aquilo que ele recebeu do Senhor. E a pergunta que a gente pode fazer hoje é: o que então aqueles irmãos de Colossos haviam recebido? Qual era a informação que Epáfras havia transmitido a eles então? A informação é Cristo. Epáfras tinha evangelizado eles com uma mensagem cristológica. A mensagem de Paulo, assim como a mensagem de Epáfras, era centrada na pessoa e na obra de Jesus Cristo. É essa mensagem que Paulo reforça lá no capítulo 1 de Colossenses, dos versículos 15 a 20, que nós já vimos em algumas mensagens anteriores, onde Paulo reafirma a soberania e o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Cristo é Senhor sobre todas as coisas. O recebeste aqui, nesse versículo 6, também pode indicar o fato daqueles irmãos terem ouvido a mensagem do Evangelho, terem se convertido, terem aceito a Cristo como Senhor e Salvador e terem sido batizados. Ou seja, aqueles irmãos eles fizeram uma profissão pública de fé em Jesus Cristo. Eles abandonaram todo aquele panteão grego de deuses que eles tinham para fazer uma profissão de fé pública em Jesus Cristo. Mas o que a gente percebe na continuação dos versículos é que não basta receber informação a respeito de quem Jesus é, da obra de salvação de que ele operou nessa terra. Não basta a gente ouvir a mensagem do Evangelho, se emocionar, não basta a gente levantar a mão, orando, dizendo que aceita Jesus como Senhor e Salvador, participar da classe de batismo, se batizar, e aí depois que se batiza, ir lá na Dona Célia comer fogaza para comemorar com a família. Não basta só isso. Paulo está dizendo aqui que uma vida cristã, ela vai muito além disso. Ela vai muito além desse processo inicial do cristão. E que é importante, é extremamente importante esse processo. Mas o fato é que Paulo está dizendo que apenas a transmissão do conhecimento de Jesus Cristo e o recebimento da mensagem, essa é só uma parte da vida cristã. Essa é a parte teórica, é a metade de um todo de um cristão. E qual então é a outra parte? Qual é então a outra metade desse todo da vida cristã? A outra metade é a parte prática da vida cristã. Olha aí no versículo, na parte final do versículo 6. Paulo vai dizer o seguinte: assim andai nele. Você recebeu a Cristo, Senhor, como Senhor e Salvador da sua vida? Você recebeu informações a respeito de Jesus? É a primeira parte, é a parte teórica, é a metade. Agora você precisa cumprir a segunda parte, que é a parte prática. Vocês receberam? Agora andem. Tudo aquilo que eles haviam recebido de informações a respeito de Jesus, então, através da pregação de Epáfras, eles precisavam agora colocar em prática. E se você que está estudando português, né, ainda está na escola, ou você é bom de português, você vai perceber que o verbo que Paulo utiliza aí, que é o verbo andai, ele está conjugado no modo imperativo. Bom, vocês sabem que esse modo imperativo,
ele indica na língua portuguesa uma ordem expressa. E que essa ordem expressa ela deve ser cumprida. Então pensa na sua mãe, então, no seu pai, te mandando fazer alguma coisa. Bom, se você for um filho bom, né, você vai obedecer aquela ordem que você recebeu, não é mesmo? Porque se você não obedecer, provavelmente, ou eu diria certamente, essa sua desobediência vai lhe trazer algumas implicações que no meu caso era a cinta do meu pai. Mas como eu sei que vocês são filhos que honram seus pais, que aliás é o primeiro mandamento com promessas, vocês são obedientes, não é mesmo? Então quando a gente vê uma ordem nas escrituras, elas não são, em última análise, uma ordem de quem está escrevendo. Aqui, essa ordem que está na escritura, andai, não é uma ordem de Paulo, mas é uma ordem do próprio Deus. Pois uma vez que as escrituras elas são inspiradas pelo Espírito Santo, tudo aquilo que está registrado é a vontade de Deus para as nossas vidas. Se somos obedientes a nossos pais terrenos, quanto mais aquele que nos formou no ventre de nossas mães e nos deu vida, nos salvou quando a gente ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Como não cumprir uma ordem desse Deus maravilhoso que a gente agradeceu nas nossas orações iniciais? Como não cumprir uma ordem dessa? E a pergunta é, que ordem é essa então? A ordem está no mesmo versículo, final do versículo 6. Andem nele. Andar aqui, meus queridos, tem um sentido de comportamento. Ou seja, é uma maneira, é uma forma específica de viver e de se comportar. Portanto, o que a gente percebe é que a outra metade da vida cristã, que é a prática, ela não pode ser um modo de viver qualquer. As escrituras, elas nos apresentam uma maneira específica de como um cristão deve viver sua vida. Andar aqui é um termo bastante comum quando a gente se refere a um caminho ou uma conduta de vida de uma pessoa. Andar, portanto, diz respeito à nossa vida moral, à nossa vida ética, à nossa vida social, à nossa vida espiritual. Diz respeito, então, como a gente vive em sociedade, como a gente responde aos problemas que nós encontramos nas nossas vidas, como a gente responde aos problemas que nós encontramos nos relacionamentos pessoais, diz respeito como tomamos decisões, diz respeito como utilizamos nosso tempo, o que a gente faz com os nossos bens materiais, enfim, todas as coisas que compõem esse emaranhado da nossa vida, de acordo com nossas crenças e valores. O que a gente percebe é que as escrituras, elas nos instruem o tempo todo a andar em novidade de vida, Romanos 6,4. A andar dignamente, Romanos 13,13. A andar no Espírito, Gálatas 5,16. A andar na verdade, segundo João 1,6. Andar com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Efésios 4, 1-2. Todas essas ações, meus queridos, elas visam o nosso crescimento espiritual, elas são ações intencionais por parte de todo cristão. E isso certamente não acontece quando a gente vive na frente de um aparelho de televisão, maratonando nossas séries. Isso certamente a gente não acontece quando a gente passa a maior parte do nosso tempo no videogame, quando a gente passa a nossa vida ou a gente baseia a nossa vida naquilo que é diversão e entretenimento, ou quando a gente passa o maior tempo do nosso que a gente tem
navegando na internet, nos Facebooks da vida, nos Instagrams da vida e por que não nos TikToks da vida. Porém, isso só acontece quando a gente decide se aprofundar em conhecer mais de Jesus e da sua obra. É exatamente isso que acontece com a gente. A gente cresce espiritualmente, a gente cumpre essa vida prática, diária do cristão, quando a gente conhece as Escrituras, quando a gente conhece a vontade de Deus para as nossas vidas. É aí que a gente então consegue viver de modo digno do Senhor, agradando Ele o tempo inteiro, como diz 1 Coríntios, se eu não me engano, 8, que a gente viu em mensagens anteriores. Mas então, nesse texto que a gente leu, Paulo nos apresenta 3 maneiras de como a gente deve andar em Cristo. E para isso, Paulo utiliza 3 metáforas, são figuras de linguagem, para que a gente possa fixar um pouco melhor o nosso entendimento. A primeira dessas figuras de linguagens está aí no versículo 7. É a primeira maneira como Paulo então nos informa como a gente deve andar em Cristo. E como a gente deve andar em Cristo? Nele radicados. E o que é andar radicado em Jesus? Paulo, ele utiliza esse termo radicados, que no grego vem da horticultura ou da agricultura. Paulo, quando diz aos colossenses, então, que eles devem andar radicados em Jesus, o que Paulo está querendo dizer é que eles devem estarem, então, plantados em Cristo. Assim como uma árvore cujas suas raízes estão fixas firmemente no solo, aqueles irmãos, portanto, deveriam estar firmes, fixados, seguros, enraizados em Cristo. Aqueles irmãos, eles não eram como a palha que qualquer vento de doutrina, qualquer falso ensinamento poderiam carregá-los facilmente. Mas não é só isso. Assim como uma árvore que está plantada, que ela entrelaça suas raízes no solo, é do solo que ela suga todos os seus nutrientes de que ela precisa para crescer, firme e forte e por consequência produzir bons frutos. Assim também todo cristão deveria fazer ou se comportar. De Cristo, absorver todos os tesouros preciosos de que precisamos para ter uma vida de gratidão, uma vida de adoração. Não foi exatamente isso que a gente viu no capítulo 1 dessa mesma epístola, quando Paulo nos mostra que nós deveríamos viver de forma digna do Senhor para o seu inteiro agrado? Não foi exatamente isso que a gente viu? A gente precisa criar raiz em Cristo. Porque se não houver raiz, a planta, ela não vive. O desenvolvimento e a vida de uma planta, irmãos, eles dependem de uma série de fatores. Mas ela começa no enraizamento. Semelhantemente somos nós. São as nossas raízes em Jesus Cristo que nos garantirão o nosso crescimento espiritual. Daí então a importância desse enraizamento. Esse é um elemento primordial para o crescimento de todo cristão. A segunda metáfora que Paulo usa então para nos mostrar a maneira que a gente deve viver, andar em Cristo Jesus, Paulo tira da arquitetura e está aí na parte B do versículo 7, que Paulo diz edificados. A palavra grega edificados aqui, traz uma ideia de que todo cristão ele é um edifício cujo fundamento é Cristo, que pode muito bem expressar o desenvolvimento espiritual do cristão, que começa com o quê? Com a base na rocha, que é Cristo Jesus. Aqueles irmãos, eles não precisavam de um outro fundamento que não fosse Cristo. Eles não precisavam de uma outra doutrina que não fosse Cristo. Eles não precisavam de nada, absolutamente nada do que aqueles falsos mestres estavam ensinando naquela igreja. Aqueles irmãos precisavam apenas de uma coisa, a base sólida. E qual é a base sólida? Cristo Jesus.
Paulo, em uma das suas cartas, afirma que se um anjo aparecer com um outro tipo de evangelho, diferente daquele que Paulo prega, que esse seja considerado maldito. A gente não precisa de nenhum outro fundamento senão Cristo Jesus em nossas vidas. Porque se a gente ignorar que uma boa base fundamental para uma construção sólida é Cristo, toda a nossa vida cristã, ela de uma forma ou de outra vai ruir. O que Paulo está nos dizendo e nos ensinando aqui, queridos, é que toda a nossa vida cristã, ela se ergue a partir desse fundamento que é Jesus Cristo. Porque se a gente tentar construir qualquer outra coisa em nossa vida cristã fora desse alicerce, vai ser em vão. Isso vai significar que a nossa experiência com Cristo deve embasar então todo o nosso crescimento e vida cristã. Nós somos uma casa edificada sobre a rocha. Nós somos uma casa edificada sobre a rocha, que é Cristo Jesus. E por que nós somos uma casa edificada sobre a rocha, que é Cristo Jesus? A chuva pode cair no telhado, os ventos podem fuzilar as paredes, os rios podem vir com solavancos nos alicerces, mas essa casa ela não entrará em colapso, porque seu fundamento é inabalável. Nós estamos edificados sobre Cristo. Ele é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. O fundamento da igreja está edificado. A pedra de esquina sobre qual todo o edifício da igreja se apoia. Ele é o nosso sustentador. Ele é o nosso sustentador. E diferentemente da metáfora anterior, onde o tempo verbal, a conjugação que Paulo utiliza para radicados, dá a ideia de que esse episódio de entrelaçamento, esse episódio de enraizamento do cristão com Cristo Jesus aconteceu no passado de uma vez só. É um evento que aconteceu e que bastou esse evento para que a gente então se tornasse um com Cristo. O tempo verbal que Paulo utiliza aqui para radicados dá uma ideia de que essa edificação ele é um processo contínuo. Um processo que se iniciou na nossa conversão. É um processo contínuo, portanto, que está sendo construído ao longo da nossa história cristã. Filipenses, Paulo vai dizer em Filipenses que ele diz o seguinte: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Crescimento cristão, irmãos, a santificação é um processo de nos transformarmos ou de nos tornarmos como Cristo é. Deus Pai não está terminado, Deus Pai não terminou o trabalho na gente, ou não terminou esse trabalho, ou Ele irá terminar esse trabalho somente quando nós refletirmos a imagem de Cristo Jesus. A santificação, portanto, é um processo. O alvo de todo cristão, seja meu ou seja seu, deveria ser esse crescimento, o de alcançar a imagem de Cristo. Esse deveria ser a nossa busca diária, alcançar a imagem de Cristo Jesus. Desenvolver esse caráter cristão, então, um caráter maduro, aprovado pelo Pai, necessariamente começa com aprender a ser manso e humilde de coração, de amar como Cristo nos amou. É basicamente isso que deve estar acontecendo constantemente nesse processo de santificação. Arrependimento e fé, arrependimento e fé. Eu não sei se vocês já viram na televisão, provavelmente vocês já viram alguma reportagem que fala a respeito de corrupção. Aí, nessa reportagem, mostra, por exemplo, algum prédio que deveria ser uma escola, um hospital, mas que as obras elas foram interrompidas porque ali aconteceu um roubo de verbas públicas e que por isso então não foi possível completar ou concluir essa obra.
Aí você olha toda aquela estrutura já levantada, dá uma dor no coração. Ver aquela estrutura inacabada se deteriorando porque a construção ela foi interrompida. O que a gente aprende com Paulo é: não deixe que a construção que Cristo tem desenvolvido na sua vida ela se torne inacabada. Permita que Cristo continue te edificando, continue te acabando nesse processo de crescimento espiritual e de santidade. Não deixe que as pequenas coisas deste mundo interfira no processo de santificação do Senhor na sua vida, não. Amém? E eu quero concluir apresentando a terceira maneira então que Paulo utiliza para que a gente possa andar em Cristo Jesus. E está aí no final do versículo 7. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui, que ela fechou. A terceira então é: confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graças. Paulo explica ainda que os cristãos então são continuamente confirmados na fé, como fostes instruídos. A palavra confirmados aqui, ela se refere a uma constante preocupação com a estrutura do edifício. Além do alicerce, das vigas, das colunas de sustentação, elas devem ser ou estar sendo reforçadas à medida que o edifício cresce, né? Da mesma forma, as raízes de uma árvore, elas, à medida que a árvore e o seu tronco engrossa e a árvore ela cresce, essas raízes elas se aprofundam. Mas então, como a gente deve ser conformado? Essa confirmação deve vir através da fé. Ela deve vir através da fé. Essa combinação de fé e instrução ou de ensino, elas combinadas nos ajudam a entender esse conceito bíblico de fé. Porque fé, algumas vezes, ela pode se julgar subjetiva, referindo-se a uma confiança em Jesus Cristo. Você diz assim: olha, eu creio em Jesus. Isso é verdade. É você colocar é você ter uma certeza de algo que você não está vendo se concretizar na hora ou momentaneamente, mas que você tem fé de que aquilo irá acontecer. Isso é a parte subjetiva da fé. Mas aqui o que dá a entender é que Paulo ele está utilizando a parte objetiva da fé. E qual é essa parte objetiva da fé? É se referindo ao conjunto de verdades em que a gente acredita. Aquele conjunto de verdades que nós vamos conhecendo à medida que nós vamos lendo a palavra, à medida que nós vamos escutando uma mensagem, nós vamos sendo edificados na escola bíblica dominical. Então, todas as vezes que nós vamos ou participamos desses processos, as nossas bases, nossos conjuntos de verdades, aquilo que nós acreditamos, elas vão sendo moldadas ou vão nos moldando para que a gente possa ir, à medida que Cristo vai nos construindo, à medida que Cristo vai nos fazendo crescer como uma árvore, a gente tem essa base cada vez mais solidificada, cada vez mais enrijecidas, para que a gente possa cada vez mais absorver conteúdos mais densos, né? Verdades espirituais maiores, né? Paulo, ele disse, se eu não me engano, para aqueles coríntios, falando o seguinte: olha, eu não posso aqui falar algumas coisas espirituais mais densas para vocês, porque vocês são crianças na fé ainda, vocês estão tomando leitinho. Vocês precisam crescer na fé, porque à medida que você cresce na fé, você então consegue, ou eu posso transmitir, ou então Cristo, através do Espírito Santo, vai nos mostrando verdades cada vez maiores a respeito dele. Então, por isso que a gente precisa, então, cada vez mais ser confirmados. E o que é ser confirmados? Como eu já falei, é você cada vez mais se enrijecer espiritualmente para receber cada vez mais
as verdades do nosso Senhor. E como a gente faz isso então, e eu quero finalizar aqui, como a gente faz isso? Que equipamentos que a gente pode utilizar? Que alvo que a gente pode visualizar? O que eu sugiro para você é: mire-se em Cristo, espelhe-se em Cristo, aprenda diariamente com Ele, vá para a palavra dele, mergulhe nela, alimente-se dela, deseje, anseie cada vez mais adquirir as riquezas contidas nela. A palavra do Senhor é um mar de conhecimento, irmãos, no qual a gente pode usufruir inesgotavelmente. A cada dia que a gente mergulha nessa palavra, a gente descobre que nosso conhecimento nunca irá conter tudo aquilo que há em Cristo Jesus. Cada vez mais a gente aprende um pouco mais do Senhor, todos os dias, e isso vai fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa vida espiritual. Amém? Então que você possa, como um edifício, que o Senhor possa ir construindo a sua vida espiritual dia após dia. E como uma planta que está plantada no solo que é Cristo, que você possa cada dia mais receber os nutrientes diretamente da fonte, que você possa absorver de Cristo tudo aquilo que você precisa para a sua vida espiritual e para a sua vida prática, porque como a gente viu, há uma dupla responsabilidade de todo cristão: a responsabilidade teórica de obter o conhecimento de Jesus Cristo e a responsabilidade prática do andar nele, do viver de modo digno do Senhor para a sua honra e para a sua glória. Amém? E que tudo isso seja fundamentado, seja solidificado sobre a rocha que é Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Obrigado por vocês terem me aguentado mais esses 50 minutos aqui. Que você tenha um ótimo final de semana. E na próxima sexta-feira nos vemos neste mesmo canal, neste mesmo horário, né, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor pela palavra e a gente encerra a nossa live. Senhor, nós queremos te agradecer, te louvar, Senhor, pela tua palavra nesta noite, Pai. Que o Senhor possa aplicar essa palavra, Senhor, pessoalmente na vida de cada um que pôde, Senhor, ouvi-la nesta noite, Pai. Que o Senhor, Pai, possa fazer com que a nossa vida espiritual, Senhor, a nossa vida diária, na prática do cristão, Senhor, ela esteja baseada e tão somente baseada em Cristo Jesus, solidificada nele, que é a rocha angular, da qual, Senhor, todo edifício, ele sobe para crescimento espiritual. Nós queremos também te agradecer, Senhor, porque é do solo de Cristo Jesus, é desse entrelaçamento, é desse enraizamento, Senhor, que nós conseguimos, Senhor, os nossos nutrientes vitais para a nossa vida nessa terra, Senhor. É de lá, Senhor, que nós conseguimos, ou nós obtemos, ou nós recebemos, Senhor, tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa vida diária aqui dessa terra, Senhor. E que, Senhor, essa palavra de hoje seja um desafio, Pai. Seja um desafio para cada um aqui nesta noite, Senhor, de cada vez mais te buscar, Senhor. Cada vez mais, Senhor, se aprofundar, Senhor, em quem Tu és, na Tua obra, Senhor, na Tua obra, Pai, de salvação maravilhosa que o Senhor fez nas nossas vidas, Pai. Que não sejamos, Senhor, como aqueles coríntios, Pai, que só tomavam leitinho espiritual, Senhor, mas que o Senhor possa, Pai, falar aos nossos corações, possa ministrar às nossas vidas, Senhor, verdades, Senhor, robustas, Pai, em nome de Cristo Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos por esta noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a todos.